Olá, crianças! Estamos de volta com a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Marina e nós estamos aqui estudando um pouco, aprendendo um pouco sobre fatos e opiniões. E nós estamos aprendendo isso dentro dos textos, analisando alguns fragmentos do texto para identificar se aquele fragmento é uma opinião ou se realmente é um fato, né? Para isso a gente precisa analisar. E para que a gente possa analisar direitinho, nós vamos analisar mais um texto para poder identificar e não ficar mais com dúvida do que é opinião e o que é um fato. Acompanha comigo aí na telinha. No circo. Domingo no circo. Não há nada mais divertido. Quando eu era criança, lembro de que desde cedo eu já ficava esperando. O almoço parecia não chegar nunca. Lá pelas 3 da tarde, meu pai se levantava e dizia: Bom, será que alguém quer dar um passeio? Era o sinal. Eu e minha irmã corríamos para tomar banho. Minha mãe nos vestia com as melhores roupas e lá íamos nós, contentes da vida. O meu número preferido era o dos trapezistas. Eles voavam de um lado para o outro, parecendo pássaros, e o público todo ficava olhando aqui de baixo, de boca aberta. Quando o espetáculo terminava, ainda tinha a pipoca a caminho de casa. Chegávamos cansados, mas felizes. E de noite eu sonhava em voar naquele céu de lona, né? Naquele céu de lona. Nesse texto, o trecho que expressa uma opinião é, mas antes da gente identificar, vamos voltar aqui nesse texto. Bem, aqui nós temos um texto destacando algumas falas, né? Algumas frases. Veja bem nessa primeira fala aqui que está grifado de azul. Não há nada mais divertido. E essa frase é um fato ou uma opinião? Aqui nós temos uma opinião. Ela está dizendo que não há nada mais divertido do que ir no circo, né? Ela está expressando uma opinião que ela acha super divertido. Então, é uma opinião do autor. Quando eu era criança, lembro que desde cedo eu já ficava esperando. Então, aqui era uma realidade. Quando ela era criança, desde cedo ela ficava esperando, né? Parecia que o almoço não chegava nunca, porque ela queria logo que terminasse para ver logo o pai dela chamar para passear. Isso no domingo, né? Então, aqui ela está expressando um fato, né? Quando ela era criança, lembro que desde cedo eu já ficava esperando. Então, acontecia mesmo. Então, é um fato. Eu e minha irmã corríamos para tomar banho. Também era um fato. Realmente, quando ele perguntava, dava aquele sinal, eles corriam ali para tomar o banho. E nessa outra, minha mãe nos vestia com as melhores roupas e lá íamos nós, contentes da vida. Aqui está expressando uma opinião. Por quê? Porque a mãe dela, né, vestia ela, para ela, eram as melhores roupas, né, no conceito dela, no pensamento dela, e também elas ficavam felizes da vida, né? E nesse outro, o público todo ficava olhando aqui de baixo, de boca aberta. Então, isso realmente acontecia. É um fato que ela está narrando que realmente acontecia com ela. Então, aqui nós vimos, né, os fatos e as opiniões. E agora, nesse texto, o trecho que expressa uma opinião é, na alternativa A, não há nada mais divertido. Aqui ela está expressando a opinião, nós vimos anteriormente que sim, né? Acho que nós já encontramos a nossa resposta, mas vamos analisar as outras questões. Na alternativa B, lembro que desde cedo eu já ficava esperando. Aqui realmente nós vimos, né, que acontecia, ela ficava esperando. Na letra C, na alternativa C, o público todo ficava olhando aqui de baixo. Nós vimos também que é um fato, realmente isso acontecia. Na letra D, e de noite eu sonhava em voar. Também ela sonhava, então ela não está dando opinião, né? Que eu acho que eu vou sonhar. Diferente dela afirmar que acontecia quando ela era criança, ela sonhava. Então, a alternativa que expressa uma opinião é a letra A, né? Muito bem, vamos analisar mais um texto?
o lobo e a ovelha. Um lobo muito ferido, devido às várias mordidas de cachorro, descansava doente e bastante alquebrado em sua toca. Como estava com fome, ele chamou uma ovelha que passava ali perto e pediu-lhe para trazer um pouco de água de um riacho que corria ao lado dela. Assim falou o lobo. Se você me trouxer água, eu ficarei em condições de conseguir o meu próprio alimento. Claro, respondeu a ovelha. Se eu levar água para você, sem dúvida, eu serei o alimento. É interessante, né? É engraçado também, mas vamos analisar aqui 2 trechos do texto. Quando fala aqui essa parte de vermelho, muito ferido, devido a várias mordidas de cachorro, descansava doente e bastante alquebrado em sua toca. Quando eu estou me referindo nessa frase, o autor está falando um fato ou uma opinião? Aqui está falando o quê? Um fato. Muito bem, quem falou fato. Por quê? Porque aqui foi algo que aconteceu, né? Que ele levou mordidas, ele estava cansado, ele ficou doente lá na sua toca, né? Então, realmente isso aconteceu com ele. Agora, quando fala, se levar água para você, quando a ovelha fala, né? Sem dúvida, eu serei esse alimento. Claro, depois que ele tomasse água, o que ia acontecer? Ele ia ficar com força. Para quê? Para comer a ovelha, né? Para correr atrás da ovelha e comer ela. Então, ela foi muito esperta, né? E aqui o autor expressa a opinião como se fosse a opinião da ovelha. Mas vamos para a nossa alternativa, ver o que diz? Qual é a frase que apresenta a opinião de um dos personagens do texto? Um dos personagens, né? Na letra A. Como estava com fome, ele chamou uma ovelha que ia passando. Realmente isso aconteceu no texto? Sim, como está narrando no texto, foi um fato que aconteceu, né? Na alternativa B, o lobo pediu que a ovelha trouxesse água para ele. O lobo realmente no texto não pediu, né? Foi um fato também, ele pediu água. Na C, se eu levar água para você, sem dúvida, eu serei esse alimento. Aqui quem estava expressando essa palavra era a ovelha. O que ela quis dizer com isso? Né? Era a opinião dela. Bem, eu vou pegar, claro, vou pegar água para você, mas com certeza eu vou ser o quê? O seu alimento. Então, aqui é uma opinião de quem? Da ovelha, né? Um lobo repousava doente e bastante debilitado. Aqui também foi um acontecimento que estava dentro desse texto. Então, a nossa alternativa correta, que expressa uma opinião, só pode ser a letra C. Muito bem, né? Criança, vale a pena a gente ressaltar que nós analisamos o texto dentro do contexto do texto, porque quando a gente vê o significado de fato, opinião, você pode ficar confuso assim, ah, professora, mas esse texto não é imaginário? Então, como isso aconteceu de verdade? Então, isso não pode ser um fato. Não. Dentro do contexto do texto, da história que aconteceu, a gente sabe que é uma história fictícia, porém, a gente analisa os fatos como se tivessem acontecido, certo? Por isso que a gente fala que é um fato, opinião dentro daquele texto. Mas, continuando para a gente analisar aqui mais um texto, que também é um texto fictício, que é a raposa e as uvas, né? Vamos analisar aqui. No dia quente de verão, a raposa passeava por um pomar. Com sede e calor, sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. Que delícia, pensou a raposa. Era disso que eu precisava para adoçar a minha boca. E de um salto, a raposa tentou, sem sucesso, alcançar as uvas. Exausta e frustrada, a raposa afastou-se da videira, dizendo, aposto que estas uvas estão verdes. Esta fábula ensina que algumas pessoas, quando não conseguem o que querem, culpam as circunstâncias. Agora vamos analisar aqui os trechos, né? A raposa passeava por um pomar. Segundo o texto, isso aconteceu, foi um fato, né, que aconteceu. Se aconteceu, só pode ser um fato, né?
Agora, analisando outro fragmento. Sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. Não foi capturada, segundo o texto, ela não chamou a atenção dela, então também foi um fato. Até aí nós temos fatos, né? Vamos analisar um outro fragmento. Era disso que eu precisava para adoçar a minha boca. Nossa, aqui ela está dizendo o quê? Uma opinião dela, era o que ela precisava. Mas será que ela precisava mesmo? É a opinião dela, que ela acha que precisava, né? Então, aqui nesse trecho, nós temos aqui uma opinião. Vamos analisar mais um? E de um salto, né? E de um salto, a raposa tentou, sem sucesso, alcançar as uvas. Então, ela saltou, deu um salto imenso, né? Mas ela não conseguia alcançar. Então, aqui foi um fato, né? Realmente, ela tentou, mas não conseguiu. Aqui não expressa opinião, nem um pensamento dela. A raposa afastou-se da videira. Isso aqui também expressa um fato ou uma opinião? Expressa um fato, né? Vamos analisar mais um fragmento. Aposto que estas uvas estão verdes. Será que as uvas estavam verdes mesmo? Ou é porque ela não conseguiu e aí ela disse isso? Então, aqui ela está dando uma opinião dela, mesmo sendo, né, que as uvas não estão verdes, estavam maduras, apetitosas, tanto que capturou a atenção dela, né? Mas, como ela não conseguiu, então ela deu essa opinião, expressando aqui que as uvas estavam verdes. E vamos aqui tirar uma curiosidade. Quem são as raposas? São pequenos a médios mamíferos onívoros, né? Pertencente a vários gêneros da família Canidae. As raposas têm o crânio achatado, orelhas triangulares, verticais, focinho pontiagudo e ligeiramente arrebitado e uma cauda longa e espessa, que é uma característica da raposa, só para tirar a nível de curiosidade. Agora vamos para a nossa alternativa. A frase que expressa uma opinião. Na alternativa A, a raposa passeava por um pomar. Aqui é um fato ou uma opinião? Aqui é um fato. Realmente, segundo o texto, ela andava passeando pelo pomar. Então, não expressa uma opinião. Na alternativa B, sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. Isso aconteceu no texto? Sim. Então, foi capturada. Então, isso aqui expressa um fato. Na C, a raposa afastou-se da videira. Ela realmente afastou-se. Então, aqui também expressa um fato. Na D, aposto que estas uvas estão verdes. Então, aqui a gente sabe que foi onde ela deu a opinião dela. Mas essa opinião que ela estava dando, nem ela mesma acreditava, né? Porque as uvas estavam apetitosas. Então, aqui só pode ser o fato que expressa a opinião. Então, crianças, para que a gente possa identificar um fato de uma opinião, nós precisamos analisar todo o texto, ver onde está expressando um fato. Um fato é o que aconteceu de verdade dentro do texto, tá bom? E a opinião é quando o autor demonstra opinião, pensamento do personagem ou do próprio autor, do narrador que está ali desenvolvendo a narrativa do texto. Tá bom? Gostou? Ficou com alguma dúvida? Acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais!